Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Andrei Corrêa, estamos juntos mais uma vez e hoje vamos falar da lição de número 10. Comentar a lição de número 10 da nossa revista da Escola Dominical da Assembleia de Deus em Belém. Lição de número 10 que traz Eclesiastes, capítulo 5, 6, 7, 8. Nós vamos estudar estes capítulos hoje e eu já te convido para ficar até o final do vídeo, não perder nada do que Deus vai trazer hoje para o nosso coração, tá? Se você não é inscrito ainda nesse canal, procura o botãozinho de inscrição aí, tá? Nosso canal é Restauradamente, a gente traz toda semana aqui as lições da Escola Bíblica Dominical e muito mais. Se você acompanhar lá no canal, tem muitos outros temas, outros vídeos que a gente gosta de compartilhar para Deus abençoar a vida da sua igreja, tá? Procura o botãozinho de inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade. Amados, assunto da lição, veja bem, a casa de Deus e os contrastes da vida. Texto áureo diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. O que é que diz essa verdade prática aqui, ó? Verdade prática. Como encaramos as palavras, as riquezas e as injustiças da vida revelam o estágio do nosso relacionamento com Deus. Olha só o que diz isso aqui, amado. Isso aqui é interessantíssimo. Verdade prática já chegou aqui para bater, para dar um ponto de reflexão aqui, tá? A maneira que a gente reage com relação a esses temas aqui, tá? Palavras, tudo aquilo que sai da nossa boca, que proferimos, nosso coração está cheio. Como é que nós lidamos com as palavras? Riquezas e injustiças da vida. O nosso relacionamento com Deus fica muito claro, fica muito evidente pela forma que nós nos comportamos, pela forma que nós agimos nessas três áreas, tá? Palavras, riquezas e injustiça, tá bom? Vamos lá, nós vamos falar muito sobre isso aqui ainda. Veja bem, a leitura em classe, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 ao versículo 20, são 20 versículos que você vai ler com a sua classe, seus alunos, e Deus vai falar ao seu coração. Aqui a gente precisa resumir um pouquinho, mas você lê com a sua classe aí, tá bom, amado? Com seus alunos. Escute o que diz a introdução. Nestes capítulos, o escritor ressalta a importância da religião verdadeira, alicerçada no temor de Deus, salientando qual deve ser o nosso procedimento na casa de Deus. Adverte também para a questão das riquezas materiais que devem ser usufruídas como fruto do trabalho, lembrando sempre que se nada trouxemos para este mundo, ao nascer, nada levaremos conosco para a eternidade ao morrer. Ressalta que a vida, ainda que ávida, deve ser vivida na sua realidade, sem ilusão, mas com esperança. Tá? Primeiro tópico já diz assim, primeiro ponto, a casa de Deus e o voto. Capítulo 5, Salomão discursa a respeito da adoração a Deus, receitando-a como um remédio contra todas as vaidades da vida. Aquietar o coração e ouvir a palavra de Deus para então oferecer sacrifícios agradáveis a Deus e cumprir os nossos votos com alegria e inteireza de coração. Amados, este homem que a gente já tanto falou aqui, né, que experimentou tantas coisas, já tinha vivido, refletido sobre natureza, vida, relacionamento com Deus, relacionamento entre família, proceder de uma mulher, proceder de um patrão, de um empresário. Gente, Salomão já tinha feito de tudo, já tinha pensado em tudo, já tinha se comportado de várias e várias formas, já tinha estado participando de várias atividades em que ele tinha vontade, tudo que ele sentia vontade de fazer, ele fazia. Era um homem rico, era um homem que tinha o poder na mão, que tinha a riqueza na mão, que tinha serviçais, e ele ficava refletindo sobre o valor dessas coisas, né? Qual é o real valor, qual é o real sentido dessas coisas sobre as quais ele se pôs a meditar, né? Salomão mergulha sobre vários conceitos, né, de relacionamento com Deus, sobre existência, sobre matéria, sobre natureza,
e ele percebe que nada disso traz um sentido completo para que ele sossegasse a sua alma, né? E ele começa, às vezes, como dissemos na lição passada, a dizer assim, do que vale a pena viver, do que vale a vida. Salomão observa a vida do rico, do pobre, do louco, do insensato, do sábio. Salomão observa várias coisas e as conclusões que ele vai tirando, que ele vai chegando, isso não sossega a sua alma, isso pelo contrário, isso incomoda bastante. Nós vamos entender aqui coisas que vão trazer muito valor para a nossa vida. Primeiro subtópico, tá? Guarda o teu pé. Eclesiastes 5, verso 1, diz assim, um versículo muito conhecido, tá? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal, tá? O autor de Eclesiastes nos encarrega de ter um bom comportamento quando estamos na casa de Deus, lugar da adoração pública no templo. É preciso aproximar-se com reverência. Salomão observa os adoradores indo ao templo e vindo dele para louvar a Deus e fazer sacrifícios e votos. Ele nota que há pessoas cuja adoração é superficial e hipócrita. Então exorta os adoradores que guardem o pé quando entrarem na casa de Deus. A gente costuma ouvir isso muito. Eu ouvi muito isso quando eu era novo convertido, adolescente, né? Aquela coisa mais assim, né? Levada, aquele carinha mais descuidado. Era um adolescente na igreja lá no passado, a coisa era um pouco mais dura. Nós tínhamos o nosso comportamento de jovens, de adolescentes, os irmãos mais velhos sempre diziam assim para a gente, rapaz, vigia, olha a reverência, guarda o teu pé, e esse versículo era sempre citado, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, a casa do Senhor é lugar de reverência. Aqui o escritor está dizendo, o comentarista está dizendo que Salomão começa a observar a forma como esses adoradores chegavam na casa do Senhor, que iam oferecer a sua adoração para Deus, tá? E esse homem, Salomão, tinha meditado e tinha visto que isso era uma coisa muito séria, mas ele começa a ver a liturgia, ele começa a ver o comportamento e às vezes a regra, a maneira como se faz uma adoração, e aquilo fica sendo a regra, né? O pastor, o líder faz desse jeito, então todos vão atrás e fazem do mesmo jeito. O problema é que o ser humano vive de modelos de imitação, ser social, né? Ele vai olhar para uma referência e vai querer imitá-la. Quando ele não tem ideia do que ele vai fazer, não sabe por onde começar, ele pega um modelo. Ele olha para alguém e diz assim, bom, eu acho que aquele cara está fazendo certo, é uma pessoa idônea, talvez o pastor da igreja, é o meu líder, e ele vai fazer exatamente o que aquela pessoa está fazendo. Por quê? Porque ela é a sua referência. Tá? O problema é quando a referência está fazendo errado, tá? Quando a pessoa que é a nossa referência comete algum erro e nós também, inocentemente, achando que estamos fazendo certo, começamos a cometer o mesmo erro, aí vira cascata, porque todo mundo vai vendo a maioria das pessoas fazendo aquilo daquela forma e aí todo mundo aprende daquela forma, tá? E aí está o grande perigo. Salomão adverte, tá? Porque ele via a forma com que as pessoas entravam na casa de Deus, vinham para trazer a sua adoração e como saíam, o coração desconectado, superficial, liturgias sendo entregues, né? Regras, né? Normas, vamos dizer assim, o negocinho já estava pintado, depois disso vem aquilo, já estava tudo escrito ali, ó, depois de fazer isso você faz aquilo, depois daquilo você faz aquilo outro, pronto. Essa era a forma conhecida e a coisa começou a funcionar no piloto automático, como a gente diz, né? Na mecânica. E aí a verdadeira adoração, coração quebrantado, coração voltado para Deus, a humilhação, né? Deixou de existir no meio da adoração. E Salomão observa isso, ele diz, epa, tem uma coisa diferente na casa de Deus, é a sua maneira pública de adorar. Veja bem, eu gosto muito de fazer essa diferenciação, amados, porque nós não somos o que nós somos na igreja, tá? Pega isso aí. Nós não somos, o crente que nós não somos na igreja. O crente que nós somos em casa e somos no secreto.
no secreto pode ser dentro da tua casa, dentro do teu quarto, dentro do teu trabalho ou na rua, quando não tem ninguém da igreja, quando você não está perto de crente, quando você não está com compromisso de ir adorar, de ir trabalhar numa igreja, trabalhar num culto, oferecer um culto a Deus, quando você não está com nenhum desses compromissos, mas você está no seu afazer, no seu trabalho, no seu estudo, na sua atividade, nesse momento é que se evidencia, ou seja, no natural, no seu dia a dia é que se evidencia a sua forma de se relacionar com Deus. Teu relacionamento com Deus está no dia a dia, na forma que você trata a Deus todo dia, na forma que você prioriza a Deus no teu dia a dia, tá? Na tua oração, na tua devoção, na tua meditação na palavra, né? No teu momento ali devocional que você tem para Deus, e é o teu comportamento, o teu proceder. Saiu dali do momento devocional, que você vai tocar a tua vida, vai para os teus afazeres, vai cuidar da vida, vai buscar o teu sustento da tua família, aí também continua a falar, a tua vida fala por si só. Paulo diz que nós somos uma carta aberta, lida por todos. Então, assim, você é aquela pessoa. Isso é a adoração no secreto. Nós somos no secreto, no dia a dia, todas as horas do dia, todos os dias da semana, nós somos essa vida que se relaciona com Deus. Como é que eu estou me relacionando com Deus? A primeira pergunta que eu faço aqui, tá? Nós somos, na verdade, da maneira como Deus nos enxerga, como Deus nos contempla. Agora Salomão está falando o seguinte, adoração pública. Mas na adoração pública, todo mundo quer fazer o seu melhor, né? Você bota lá aquela roupinha, toma um banho, cheirosinho, perfumado, vai para a tua igreja, para o teu templo, e é lá, nessa adoração pública, que deveríamos mostrar toda a nossa perfeição, porque muita gente vai para a igreja e esquece que ali é um lugar de adoração a Deus e começa a fazer as coisas para a plateia, para o público, né? Olha como eu canto bem, olha como eu prego bem, olha como eu conduzo bem, olha como eu lidero bem, olha como eu toco o meu instrumento bem. Então, muitas pessoas esquecem o real propósito da adoração, do culto, e começam a fazer as coisas no automático ou com segundas intenções. Quando eu digo segundas intenções, eu estou falando que são interesses secundários e não o principal, que deveria ser adorar a Deus, tá? Então, Salomão se preocupou com isso e nos advertiu. Guarda o teu pé, quando você passar aqui para dentro, é o teu culto, é a tua adoração pública que vai estar sendo evidenciada aqui. Então, meu amigo, reverência, né? Humilhação, adoração a Deus, louvores a Deus, decência e ordem, mas respeito, reverência ao Senhor é o que devemos fazer. A gente vê todo tipo de absurdo hoje num culto, né? Num culto, numa igreja, todo tipo de absurdo acontece hoje. Por quê? Porque os homens perderam, né, o respeito, perderam a reverência. Criaram tanta, vou botar aqui com o dedinho, tanta intimidade, acham que intimidade com Deus é fazer a sua forma, fazer a sua baguncinha lá do jeito que quer, que Deus vai estar olhando para isso e vai estar fazendo vista grossa, que Deus vai estar olhando para isso e vai estar dizendo, olha meus filhos, escondido, então são sapecas, são travessos, olha como eles me adoram, do jeito deles. Não é assim. Deus requer reverência. O sábio disse, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Vamos lá. Segundo, palavras precipitadas, verso 2 e 3, capítulo 5. Diz assim, não te precipites com tua boca, nem teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus não está nos céus e tu está na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Escute, os exercícios religiosos não são vãos, mas se nós não os administrarmos bem, eles se tornarão vaidade para nós. Assim devemos praticá-los com toda a seriedade e cuidado possíveis. Guarda o teu pé, não fiques afastado da casa de Deus, nem vás lentamente adiante, como alguém relutante em se aproximar de Deus, mas presta atenção no teu agir, reflete sobre o teu caminho, sobre os teus pés, para que tu não des passos em vão. O autor está ensinando a necessidade de ter uma compreensão prática do temor a Deus. Também é necessária a submissão
a Deus em oração, é necessário ter uma atitude cuidadosa. Isto não quer dizer que a oração não deve ser espontânea ou que em uma oração escrita previamente deve ser usada, mas ensina que deve haver consideração sobre como falamos com Deus. A linguagem empregada deve ser a mais reverente possível. Ele está dizendo que até nossas palavras, elas devem ser pensadas, né? Devemos ter cuidado com aquilo que nós vamos dizer quando estamos na presença de Deus. Até a nossa oração, nosso louvor, tudo aquilo que vamos falar para Deus, deve sim realmente ser com respeito. Vamos lá. Uma certa vez o pastor estava pregando sobre isso, né? Um pastor amigo nosso, e ele dizia assim, quando a gente escuta os grandes pregadores, a forma deles orarem, isso acaba virando clichê, todo mundo usa as mesmas palavras. Por exemplo aqui, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor amado, Deus amado. Quando você vê alguém em referência usando aqueles termos, você começa a usar aquilo. Mas isso tudo não podem ser palavras vãs, da boca para fora, decorativas, que seja realmente aquilo que você sente por Deus, aquilo que você gostaria de estar dizendo para Ele. Que na sua oração você possa realmente falar palavras que a tua alma queira dizer, queira expressar para Deus. É isso que ele está falando. Então, guarda o pé não é só lá depois que entra para o templo. Guarda o pé significa guardar a vida, ter cuidado no teu andar, no caminhar, no proceder. E não é proceder de um caminho, é proceder na vida. É isso que está dizendo, porque a pessoa vive de todo jeito, de qualquer forma, e aí, quando entra na igreja, acha que a sua adoração pode ser entregue ali de qualquer forma para Deus. E com respeito à adoração, eu gosto sempre de frisar, preste muita atenção nisso. Já falei várias outras mensagens, já preguei sobre isso, tenho vídeo sobre isso lá no nosso canal. Deus, Ele não está mendigando adoração, amado. Não está mendigando, preste muita atenção nisso. Deus não fica carente, assim, carente, pô, ninguém está me adorando, eu não sou, eu preciso de adoração. Não, Deus não precisa, Deus não está mendigando adoração. Ele quer ser adorado, mas se você não quiser adorar, Ele não vai te forçar a isso. Perceba o seguinte, em toda a Bíblia nós vemos um comportamento. Deus, Ele primeiro aceita o adorador, depois recebe a adoração, não é o contrário. Não traga adoração de qualquer forma, de qualquer jeito, Deus não vai receber. A Bíblia diz, Jesus falou, capítulo 4 de João, Deus busca verdadeiros adoradores. Ele não busca adoração, Ele busca adoradores, pessoa. Então, com que é que Deus se porta? Com você. A forma que você chega a Deus para trazer a tua adoração, teu sacrifício, é isso que Deus quer que você reflita. Como é que eu vivo a minha vida? Não, chegou o dia do culto, eu vou lá levar minha adoração. Mas depois, quando não é o dia do culto, a vida é bagunçada, fala besteira, palavrão, vive de qualquer jeito, engana a mente, comete pecado, pensa besteira e chega no dia do culto, quer entregar a tua adoração. Então, Deus, Ele primeiro recebe o adorador. Se o adorador for aceito na sua presença, ele recebe a adoração. Nós vimos isso onde? Lá em Levítico, no tabernáculo, o sacerdote primeiro oferecia sacrifício por si. Depois que ele era aceito, ele poderia entrar para fazer sacrifício pelo povo, né? Jesus falou que Deus busca os verdadeiros adoradores, são esses que o Pai busca. O Pai busca o quê? Verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores, tá? Pessoas que chegaram diante de Jesus e o adoraram, ele recebeu. Primeiro Jesus, olha, a pessoa recebeu a adoração. Então, é primeiro a pessoa. Então, amado, guarda teu pé, cuida da tua vida, porque você, se não fizer desta forma, pode estar perdendo o seu precioso tempinho, perdendo a sua vida, porque Deus não está preocupado com a tua adoração, Ele está preocupado com você, adorador. Adoração Ele tem de outros crentes, verdadeiros, fiéis. Adoração Ele tem no céu, 24 horas, serafins cantando para Ele. Ele é digno de toda a honra, glória e de toda adoração. Mas Ele está preocupado com você, com a sua vida, que você não leva a sério, vive de qualquer maneira, é crente, pé na igreja,
pé no mundo, está em cima do muro, e em cima do muro é fora, entendeu? É bom você entender, o muro de Deus aqui é bem fininho, ou seja, se pisar em cima do muro, cai para o lado que está fora. Então, é com isso que Deus está preocupado. Deus quer você dentro, Deus quer a tua vida com Ele, para Ele. Então, depois que Ele garante, depois que Ele tem você na comunhão, na vida íntima, na intimidade com Ele, depois você pode mandar sua adoração, depois você vai entender, você vai aprender a adorar, a ter reverência, a falar com palavras verdadeiras e sinceras, porque você já está no lugar da bênção, você já está no lugar do propósito. Eu espero que você tenha entendido isso, amado. Se não entendeu, pergunta aí nos comentários, tá? E o terceiro é o cumprimento do voto, tá? Terceiro subtópico aqui, versículo 4, capítulo 5. Veja bem, quando a Deus fizer um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Pecamos quando assumimos compromissos que não cumprimos. O versículo ilustra o falar precipitado de um tolo. Quando um voto é feito a Deus, ele espera que seja cumprido. E se a pessoa renega o voto, nisso peca. A seriedade de fazer um voto é enfatizada pelo fato de que não há como desfazê-lo. Então, aqui é coisa muito séria. Na presença de Deus, às vezes empolgados, às vezes precipitados mesmo, às vezes por falta de conhecimento, por falta de experiência, as pessoas fazem votos com Deus, fazem propósitos com Deus, que não serão capazes de cumprir, tá? Que não serão capazes de cumprir. Deus tenha misericórdia, mas Ele nos ensina, nos instrui, e às vezes na ignorância alguém faz isso, tá? Mas Ele nos instrui e está nos instruindo hoje. Votou, meu amado, tem que pagar. Votou, tem que pagar. Prometeu para Deus, tem que cumprir. Não faça-se de tolo na presença de Deus. Deus não se agrada de tolos. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. É melhor não votar do que votar e não pagar, né? Você lembra do voto de Jefté, né? Ele voltou da guerra e prometeu, né? Lá que faria um sacrifício da primeira coisa que ele visse saindo ao seu encontro quando voltasse vitorioso da guerra. E para sua surpresa, quem saiu ao seu encontro foi a sua filha. Voltou ao Senhor, teve que sacrificar a vida da filha, né? Uma filha ainda estava lá virgem, não era casada, tinha filho ainda, mas teve que sacrificar a sua filha por causa de palavras tolas, por causa de um voto tolo, precipitado, né? Deus era poderoso para dar a vitória, já que ele tinha levantado Jefté para ser o libertador do povo de Israel. Deus daria a vitória, mas ele com dúvida, talvez duvidoso, né, não confiando plenamente no Senhor, fez um voto para garantir aqui. Vamos garantir, vou fazer um voto que é para Deus cumprir. Como se Deus se deixasse chantagear por alguma coisa. Como se Deus precisasse de algum sacrifício tolo, humano, que nós fazemos, né? Deus não precisa. Se Ele diz que vai fazer, nós devemos confiar nele. Se Ele diz que vai dar a vitória, nós devemos confiar nele. É assim que nós aprendemos na palavra de Deus. Segundo tópico aqui, amados, a vaidade das riquezas. Vamos prestar atenção nisso aqui, tá? Salomão mostrou a vaidade de correr atrás da riqueza como fim em si mesma. Pense bem. Versículo 10 diz assim, capítulo 5, versículo 10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta de renda. Também isto é vaidade, isto é efêmero, isto é passageiro, isto é vão, né? Não tem valor nenhum, isso passa. Né, gente? O amor ao dinheiro, o relacionamento certo com Deus, com o Deus verdadeiro, é o único modo de dar sentido à vida. Ele adverte que a busca por riquezas pode levar à exploração de membros mais fracos de uma sociedade. Veja bem, o homem, escute isso que eu vou dizer aqui, o homem só conseguirá se relacionar bem com o dinheiro, com a riqueza, se em primeiro lugar ele conseguir se acertar com Deus, acertar as coisas, colocar as verdadeiras prioridades no seu devido lugar, tá bom? Então, se não, ele pode até adquirir riquezas, mas vai ser problema para a vida dele.
vai ser problema para a sua vida, para a sua família. O cara não vai saber lidar com a riqueza e isso pode tirar ele do caminho do Senhor. Isso pode tirar um homem e uma mulher dos caminhos, do centro da vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é malvado, Ele não quer que os seus filhos sejam prósperos, sejam ricos. Muito pelo contrário. O problema da riqueza é só um, amado. É a prioridade que a gente não sabe dar para Deus, tá? Eu gosto muito de dizer isso, às vezes fica até repetitivo, mas esse conceito de riqueza na Bíblia é um dos mais mal compreendidos e mal ensinados nas igrejas, tá? Por exemplo, na nossa igreja Assembleia de Deus, em alguns lugares parece que é até pecado falar sobre riqueza, sobre prosperidade. Chamam logo a gente de teólogo da prosperidade, da riqueza, só pensa em dinheiro, mercenário, etc. É daí para baixo. Por quê? Porque fomos mal ensinados, tá? Mas se você perceber, todas as pessoas a quem Deus quis honrar, a quem Deus quis abençoar, Ele enriqueceu. Impressionante, né? Vamos lá, pessoas que não se importaram com riqueza, que amaram Deus acima de qualquer outra coisa, Deus foi lá e enriqueceu. Jó foi assim, Abraão foi assim, Isaac e Jacó foram assim, amavam mais a Deus do que o dinheiro. E Deus foi lá e enriqueceu essas pessoas, gente. Por que isso? Não é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, né? É o amor ao dinheiro, a paixão pelo dinheiro, a prioridade que se dá ao dinheiro que é o problema, e não o dinheiro em si. Ele ajuda. Senão, eu até brinco às vezes, você vê tantas vezes as pessoas batendo lá dinheiro, pegam o púlpito da igreja, microfone, desce a lambada, fazem voto de pobreza, disso, de miséria, que é melhor ter Deus. Claro que é melhor ter Deus, mas você não busca a melhora, o conforto da tua casa, da tua família, você está deixando de ser abençoado, tá? Está deixando de ser abençoado. Engraçado, as pessoas pregam tanto contra a riqueza, contra a prosperidade, né, no caminho de Cristo, na fé, ser próspero com Deus, pregam tanto contra isso, mas na segunda-feira, acaba o culto domingo à noite, dorme para acordar segunda-feira e batalhar e correr atrás do seu sustento, porque tem que correr atrás, amado. Então assim fica meio incoerente, né? A gente bate tanto no dinheiro, mas sai de segunda a sexta para correr atrás do dinheiro, trazer o alimento para casa. Deus te abençoa lá com o teu trabalho, te abençoa com teus rendimentos para que você traga o alimento, vestir, calçar para dentro da tua família. Teu papel como homem, é o papel da mulher ajudar. Nós estamos aqui, a mulher virtuosa, nesta revista aqui. Então, amado, para de falar mal do dinheiro, para de falar mal da riqueza, fala da prioridade, tá? A prioridade que as pessoas dão para o dinheiro não é essa, tá, gente? Não é essa que dá problema, não é essa que Deus quer. Ela é uma bênção que Deus pode até te conceder, mas você precisa aprender qual é o lugar do dinheiro na tua vida, tá? Tem Deus, tem família, tem igreja, trabalha, coloca as coisas, contribui, coloca as coisas no lugar e Deus vai te abençoar. Não é errado, não é pecado. Então desassombra a tua vida. Deus quer abençoar a tua vida para que você seja abençoador, para que você seja um investidor, um colaborador da obra. Deus pode fazer de você um grande colaborador da obra missionária e vários outros tipos de colaboração, mas você precisa se desassombrar. Deus te chamou para te abençoar, para você ser próspero, tá? Não é para você ser rico, milionário, para você ficar esnobando, né? Tem até a brincadeira agora assim, né? Quando eu ficar milionário, não vou falar nada, mas haverá sinais. Aí o cara aparece lá, né? Numa piscina, no iate, lá viajando, numa lancha. Deus não quer que você fique próspero para você ficar olhando para as outras pessoas, diminuindo outras pessoas. É por isso que você não enriquece. É por isso que você não prospera. Porque você quer cuspir nos outros, quer pisar nos outros, que aí vem a soberba, vem a arrogância, a prepotência, e Deus fala, epa, não está preparado não, deixa ele aí. Uma hora ele entende qual é o valor e a posição do dinheiro na vida dele, e eu vou abençoar esse cara, tá bom? Mas enquanto não aprender, vai ficar aí, ralando. Tem que aprender, mano. Veja o exemplo de Jó, de Daniel, de Salomão. Salomão, o que é que tu queres?
Sabedoria. Não quer riqueza? Não. Não, quero sabedoria. Tem um povo aqui que precisa ser governado, gerenciado. Tá, beleza, vou te dar toda a sabedoria, mas eu vou te dar riqueza. Tu não gosta de riqueza, mas eu quero te dar riqueza. Pronto, pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza também. Então, essas pessoas não priorizaram a riqueza, o dinheiro e foram abençoadas. Isso pode acontecer com você também, porque você não está sabendo colocar Deus no lugar que Ele deve estar na tua vida, tá bom? Ame a Deus, não a riqueza. Segundo, riquezas são bênçãos de Deus, eu já até falei aqui tudo, né? Ao dizer que a todo a quem Deus deu riquezas e bens, Ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Versículo 19, tá? Salomão está considerando bênçãos materiais como dom de Deus. Assim, para desfrutar a sua riqueza, o homem deve controlá-la e não ser escravizado por ela. Os bens concedidos por Deus ajudarão tal homem a passar pela vida sem ser assolado por grandes tormentos. Versículo 20. É isso que a gente acabou de falar, tá? Você luta para que você passe por essa vida bem, para que a tua família passe bem, para que você consiga dar um conforto, uma boa alimentação, uma boa criação para os seus filhos. Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia que todo cristão, que todo crente, que todo servo de Deus será um miserável. Não está escrito isso. Está escrito que se a nossa esperança estivesse nesse mundo apenas, nós seríamos os mais miseráveis, né, da terra. Então, amado, não confunda as coisas. Você pode, você deve buscar o melhor para você, para a sua vida, para a sua família. Contanto que você saiba que antes disso você tem que estar resolvido lá com Deus. Ele tem que achar uma pessoa confiável em você. Ele tem que achar você uma pessoa confiável. Alguém que ele possa confiar na terra e depositar riquezas para você abençoar a tua família, teus amigos, teus irmãos carentes, teus irmãos mais pobres, a tua igreja, a tua obra. Para isso, Deus coloca riquezas na mão de pessoas com quem Ele pode contar. É um conceito muito simples que eu tenho, mas que eu creio que é muito verdade, tá? Então, assim, gente, não é maldição, tá? Embora a Bíblia diga que vem o dia mau, tá? Não é porque você está bem hoje, está chovendo na tua horta, que não venha chegar um tempo de crise. Chega o tempo de crise, tá? Mas quando você está no tempo de crise, você fica pensando assim, eu sei como é quando Deus abençoa alguém. Então você pensa assim, essa crise vai passar. Deus, eu estou aqui, estou firme na crise, fique firme na crise, não murmure, não jogue, não chute balde, não jogue tudo para o alto, não se desvie, não pare de confiar em Deus. Seja como Jó, chegou a crise, chegou a prova, né? Chegou a dificuldade, mantenha-se fiel, porque Deus vai reverter esse quadro, tá? Vai reverter, vai mudar. Então, o dia mau chega. Todo mundo vai passar por uma dificuldade na vida, um dia, vários anos, vai passar. Isso, nós não estamos isentos, inclusive tem um tópico sobre isso aqui. Mas que você não é predestinado para isso, não é, tá bom? Entenda isso. Eu nasci para sofrer. Tem gente, meu Deus, tem gente que eu estou vendo a cara assim, que eu lembro dessas pessoas quando eu falo. Pensam que nasceram para sofrer. E quando você fala assim, tem algo bom aqui para você, não, isso não é para mim, não, coitado de mim, não, eu não mereço, não. Pare com isso. Deus quer te abençoar. Você só não está no lugar da bênção porque você não entendeu ainda qual é a ordem desse negócio aqui, tá bom, amado? Vamos seguir. A riqueza e sua insegurança. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem é quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho come também isto. É vaidade e grave aflição. A riqueza pode desaparecer a qualquer momento. Riqueza e honra não garantem alegria e prazer da vida toda. O homem é quem Deus conferiu todas as benesses da vida, tem razão abundante para servir a Deus com alegria e satisfação no coração. Quanto bem Deus fez a ele. Deu a ele riquezas e honra. Riquezas, fazenda e honra são dons de Deus.
dons da sua providência, eles são dados para muitas pessoas que, infelizmente, não fazem bom uso deles. A providência toda, a providência é tão liberal que a pessoa tem tanto quanto seu coração pode desejar, mas, às vezes, ele não deseja a graça para a sua alma. Por isso, continua insatisfeito e sem paz. O dinheiro consegue ajudar, consegue comprar tanta coisa, tá? Mas ele não é garantia de segurança para os homens. Nós temos visto tantas provas de que isso é uma tremenda verdade. Veja bem, pessoas ricas, bem-sucedidas, nascidas em bons lares, de famílias tradicionais, ricas, né? Acabam cometendo, às vezes, suicídio, cometendo atrocidades com a sua vida, com a sua família. Por quê? Porque a riqueza, ela não completa esse espaço que é a satisfação do homem, tá? À medida que você vai suprindo algumas necessidades da sua vida, outras vão surgindo, né? O rico, ele nunca está satisfeito. A pessoa que ama a sua riqueza, que ama o dinheiro, que não tem Deus no seu coração, que não está com o coração preenchido e Deus no lugar da prioridade da sua vida, ela não encontra satisfação no dinheiro. É por isso que as pessoas estão cada vez querendo mais, buscando mais. Milionário, bilionário, mas está o tempo todo lutando, se preocupando, correndo atrás. Porque, gente, isso aqui compra momentos, compra lampejos de alegria, de felicidade, lampejos, momentos, prazeres momentâneos, passageiros. É isso que a riqueza consegue nos dar, consegue dar ao ser humano. Tá? O lugar de Deus não pode ser preenchido com a riqueza. O lugar de Deus, ele é somente preenchido com a presença de Deus. Então, a riqueza ela não traz segurança. Nós conhecemos um conceito de um teórico, tá? Chamado Maslow. Abraham Maslow criou a teoria da hierarquia das necessidades. E é engraçado que essa teoria, né, só o comecinho aqui, né, a base da pirâmide lá, são as necessidades mais básicas do ser humano. A base da pirâmide tinha a necessidade de alimentação e de segurança. Então, o ser humano, quando ele consegue suprir essas necessidades, lá ele ganha um salário, ele rala, ele trabalha, aí ele ganha um salário mínimo, 2 salários, 1,5 salário, ele consegue prover a alimentação da sua família todo dia. Ele consegue pagar as contas, os boletos, energia, gás, etc. Ele conseguiu botar a família dele debaixo de um teto. Então, ele supriu aí a necessidade de segurança, de alimentação. Então, quando isso está suprido, ele já pegou, isso aqui é normal. Maslow diz assim, agora eu vou ter que partir para outra camada de cima da pirâmide. Quais são os meus desejos? Quais são as minhas próximas necessidades? Aí ele já vai querer outra coisa, vai querer um carro, já vai querer aparecer um pouquinho, melhorar a condição da sua família. Então, amado, aí que tá. Depois vem até o topo da pirâmide, às vezes a pessoa tem dinheiro, já tem tudo, rico demais, posses, casas, mansões, carro, conta bancária gorda, mas ele precisa de reconhecimento, de evidência, ele vai perseguir, vai buscar isso. O que mais não quer dizer, gente? Que não tem fim isso. Não tem fim. À medida que uma necessidade é atendida, é suprida, é alcançada, rapidamente nós vamos mudar para outra. Então, a riqueza, o dinheiro, é igualzinho isso aqui, igualzinho. Você pode estar com toda a pompa, tudo em volta, a conta bancária gordíssima, mas não vai estar satisfeito, ela não te traz segurança. Porque nesse aspecto aqui, o que traz segurança realmente é a vida, a sua alma está descansada, sossegada nos braços de Deus. Ele consegue nos dar. O engraçado é o seguinte, essa segurança que a riqueza não consegue te dar, ela pode às vezes ser plenamente atingida por alguém que não é rico. O camarada não é rico, não tem dinheiro, não tem posse, não tem quase nada, só tem lá o sustento do dia a dia, mas a alma está cheia do Espírito Santo de Deus, aí está com a vida plena. Voto de pobreza não garante lugar no céu. Nem perseguição à riqueza, conta bancária gorda não garante lugar no céu. Quero que você entenda isso, tá bom? O que garante lugar no céu, o que garante salvação é uma vida entregue em comunhão, em intimidade com Deus. O que garante é isso, tá, amado? Sangue de Jesus te perdoou, te lavou. É isso que te garante. Permaneça firme nas pisadas de Cristo. O resto é consequência, o resto é experiência. O resto é luta, é corrida, é jornada. Cada um tem a sua. Não seja
às vezes não vai ser igual, a tua jornada, a tua corrida não vai ser igual a do teu irmão, não vai ser igual a do teu líder, do teu pastor, do teu subordinado. Foca na tua, busca o teu propósito, busca os teus sonhos, entrega tudo nas mãos do Senhor e Ele vai te entregar, Ele vai te abençoar. Terceiro tópico diz assim, os contrastes da vida. Primeiro, a prosperidade e a adversidade, tá? Diz assim, ó, a sabedoria dá a perspectiva correta para não desanimarmos quando os tempos são difíceis e para não ficarmos arrogantes quando as coisas estão indo bem. É preciso uma boa dose de espiritualidade para aceitar tanto a prosperidade quanto a adversidade, pois muitas vezes a prosperidade causa mais estragos. Olha só isso. O Senhor lembrou sua esposa da verdade. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Antes disso, Jó havia declarado, Senhor Deus, Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus confere equilíbrio à nossa vida, dando-nos bênçãos suficientes para nos manter felizes e fardos suficientes para nos manter humildes. Olha só, por isso que eu te disse que veio o dia mal, amado. Veio o dia mal porque Deus quer trazer equilíbrio na tua vida, tá? Equilíbrio. Ainda que às vezes nós tenhamos uma vida financeira equilibrada, o dia mal vem. Ainda que às vezes esteja tudo ok, tudo em ordem, em vários aspectos da tua vida, alguma coisa vai estar em prova, vai estar desregulada para que você mantenha o seu coração focado em Deus, humilde, colocando sempre diante do Senhor a sua dependência, né? Dependente de Deus, colocando sempre diante do Senhor as tuas causas, você vai estar reconhecendo que a solução, que a vitória não está nas tuas mãos, e sim está nas mãos do Senhor. Então Deus, Ele nos dá sim fardos, Ele nos dá sim prova, Ele nos dá sim adversidade, nos dá no sentido de permitir, para que você não fique arrogante, para que você não fique soberbo, tá? Deus, Ele abate o soberbo, Deus não aguenta o ser humano soberbo, exaltado, né? Orgulhoso de si mesmo. Isso aí fere, né, o caráter de Deus, e Deus abate. Né? Deus abate soberbos, orgulhosos, os que se exaltam. Deus vai lá e diz assim, ó, prova um pouquinho. Assim aconteceu com Nabucodonosor, quando olhou para o seu reino da Babilônia e disse, olha que eu construí. Deus falou assim, vai comer capim agora. E aquele rei cresceram as unhas, pelos, e ele foi pastar, né? Foi pastar para até lhe reconhecer que só há um digno de honra, de glória, Criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus. Quando ele reconheceu, ele falou, beleza, agora volta aí para o teu reino e escreve isso aí, que você reconheceu, se exaltou e teve que ser humilhado, para você entender que todo domínio, todo governo está nas minhas mãos, disse o Senhor. Escute essa segunda agora, subtópico 2, justo e sábio em demasia. Que é isso, irmão? Vamos lá falar. Justo e sábio. Não seja, pelo amor de Deus, que versículo é esse? Olha só isso, irmão. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Versículo 16 e 17. Não proíbem que alguém seja justo. O perigo é que os mortais podem enganar a si mesmo e as outras pessoas por meio de uma multiplicidade de ações pseudo-religiosas e santimônia, aparência de santidade, significa essa palavra. Ou ostentação no ato da adoração, uma presunção repulsiva e arrogante, uma atitude do tipo, sou mais santo que você. Declarações a respeito de ser excessivamente justo e demasiado sábio devem ser entendidas como em Provérbios 3:7, ou seja, não seja sábio aos teus próprios olhos. São advertências contra a justiça própria e a sabedoria fingida. Ninguém tem perfeição e super sabedoria. Ninguém está isento de falta ou de ação em palavra. Veja bem, aquela pessoa que acha que já chegou no nível de santidade e sabedoria, quando há essa percepção, já está em pecado, já caiu da graça, viu? Tome cuidado com isso. Quando a pessoa pensa assim, poxa, olha para alguém e compara, já caiu da graça, né? Não podemos fazer isso. Então, eu vejo muita gente, às vezes, fazendo comparação, né? Olhando para o crente que é mais simples, talvez, um crente que não está no mesmo cargo, e achando que é superior, gente.
já caiu da graça. Já caiu da graça. Por isso que Jesus ensinou o contrário, tá? O evangelho é assim. O que quiser ser maior, ele deve ser o menor. Então, quando ele está se fazendo de menor, não fingindo ser o menor, não atuando como menor, aquela falsa humildade, mas quando ele está de coração, querendo realmente ser simples, ser humilde, ser igual ao seu irmão, independente do cargo que exerça, no íntimo do coração deste crente, ele está agradando a Deus. E para Deus ele é o maior. Engraçado que até quando a pessoa é grande, é considerada maior, ela não é na terra, é para Deus. É para Deus que vai considerar a pessoa maior. Então Deus não está garantindo aqui que a pessoa que será o menor na terra, um dia vai ser o chefe, vai ser o gerente, vai ser o dono, vai ser o pastor, vai ser o líder. Não está garantido isso aqui, não é isso que eu estou falando. É que essa tua atitude está dando para Deus uma visão sobre você, para Deus. É Deus que vai estar te entendendo, te achando desta forma. Você tem que entender isso, tá? Quem faz no secreto está fazendo para Deus. E se ele quiser, se ele achar pertinente, se ele achar da sua vontade, ele te exalta no público. Ele te exalta no público, só se ele quiser. Mas não busque isso, porque quando a gente bota o propósito, eu vou me humilhar aqui para te me exaltar, já está caída a graça também. A coisa é muito sensível, amado. A coisa é muito simples. A linha é bem fina. Por quê? Porque aquele que nos coloca essas ordenanças, esses mandamentos, ele nos conhece, ele entende tudo de seres humanos. Por isso que a gente não engana ele. Então o coração tem que estar sincero, limpo, né? Quebrantado, fazendo as coisas para ele, não para os homens, não para a torcida, não para jogar, para ganhar confete, aplauso. Tem que ser feito com o coração para Deus. Busque isso, né? O último diz assim: coisas encobertas e coisas reveladas. A pessoa que pensa que sabe tudo está fadada a sofrer decepções neste mundo. Ao longo de dias e noites, insônias, o pregador aplicou-se com diligência aos mistérios da vida. Concluiu que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Talvez seja capaz de solucionar um enigma aqui e outro ali, mas não há quem seja capaz de compreender todas as coisas ou de explicar Deus. Só Deus tem conhecimento abrangente e completo, tá? Então, amados, que nós possamos entender que por mais sábio, por mais instruído, por mais conhecimento que você tenha, você não sabe tudo. Você não sabe tudo, eu gosto muito de dizer isso, né? Às vezes o pessoal fala assim, bora fazer um debate ali. Cara, já ganhou de mim, já ganhou, né? Não quero ficar, eu fico assistindo essas pessoas aí, grandes pregadores, pastores, que às vezes eu até admiro, que eu gosto de ouvir a palavra dos homens, aí vão lá, disputa na internet, uma tela aqui, aí fica lá, fala o versículo, porque é isso e aquilo, que é isso, irmão? Não te faça sábio aos teus próprios olhos, né? Eu prefiro dizer que não sei, onde eu ainda faço um esforço de tentar mostrar alguma coisa, é dentro de casa, com meus filhos, com a minha esposa, que eu tento falar, não, gente, isso aqui é isso aqui, ó. Gente, não é por esse caminho, porque eu tenho uma responsabilidade grande com eles. Mas fora, por exemplo, uma pessoa chega aqui e diz assim, porque esse assunto aqui é isso, porque a salvação não vem disso, porque não vai ter arrebatamento. Meu irmão, tá bom, não vai ter, você que está dizendo. Então já ganhou, vai discutir para lá. Eu não suporto discussão de Bíblia, quem sabe mais de Bíblia. Para com isso, cara. Ninguém sabe o que Deus tem me entregue. Ninguém sabe, só eu e Deus. Eu não revelo tudo o que eu tenho aprendido do Senhor. Eu não revelo. Andrei, tu sabe muito. Então tu deve saber muito. Que nada, irmão. Eu acho que Deus mostra para mim um pedacinho das coisas que Ele já mostrou para muitos outros crentes, né? Que já buscaram mais do que eu. Deus já revelou tantas outras coisas profundas para muitos outros crentes que já buscaram mais do que eu. E eu tenho plena consciência disso, que o meu conhecimento de Bíblia, teológico, de vida, é bem raso frente ao que Deus poderia me mostrar. Então eu entendo que eu não sei nada. Não sei nada. Se você me pergunta alguma coisa, eu tento dizer, bom, vamos lá, a Bíblia puxa aqui nas nossas memórias, o que a Bíblia ensina sobre isso, e a gente tenta encontrar um racional baseado no que a gente conhece de Deus.
no que a gente conhece de graça, no que a gente conhece de misericórdia, de poder de Deus, de justiça de Deus, baseado nisso e na palavra de Deus, a gente cria um raciocínio e traz com base na palavra de Deus. Mas que a gente sabe tudo, que a gente sabe muito, Deus me livre, tá, irmão? Então, assim, se aparece alguém dizendo, não é isso. Outro dia apareceu no meu vídeo lá uma pessoa que acho que era feminista, né? Eu falei assim que a mulher fazer um voto de nazireado era alguma coisa sobre nazireado lá, se eu não me engano. E até as mulheres faziam voto de nazireado e elas viviam naquele período de humilhação. Aí entrou uma feminista lá no grupo e disse assim, eu quero que tu me prove porque a mulher tem que ser humilhada. Eu ignorei, sabe? Eu nem respondi, irmão. Você acha que eu vou entrar em discussão com uma pessoa daquela? Então, assim, eu não vou botar ali as pérolas que o Senhor traz aqui para o seu povo para debater com uma pessoa que não entende, que não tem o conceito, que não tem o Espírito Santo ainda de Deus. Então, assim, é difícil você até mesmo parar para uma pessoa, é como se fosse pregar para um bêbado. O cara tá lá sob efeito de álcool e você vai lá, às vezes, tentar falar alguma coisa para ele, ele tá zombando da tua cara. Então, não é assim, não é esse caminho. A gente prega o evangelho a tempo e fora de tempo, mas tem coisas que nós devemos nos controlar e dizer assim, epa, Jesus fez isso. Jesus falou assim, não vou pregar não. Paulo tentou pregar em outros lugares, o Espírito Santo falou assim, não vai não. Não se dá pérolas aos porcos, irmão. Então, nós precisamos entender que Deus tem colocado nas nossas mãos é para você abençoar vidas, é para você ganhar almas, mas não é para você ficar disputando com todo mundo. Eu acho interessante, às vezes a gente vai pregar, o pessoal pega o caderninho para ficar anotando. No seminário, né, nos seminários teológicos lá, o que tem de gente lá fica anotando lá, depois começa os debates, eu ficar assim, meu Deus, tomara que acabe logo. Por quê, gente? Porque esse cenário não é para edificação, é para disputa, porfias, contendas, um sabe mais que o outro, um quer mostrar que sabe mais que o outro. Deus não se agrada disso. A gente tem que ser humilde, tem que ser sábio, no temor do Senhor. Essa é a única sabedoria que Deus quer ver em nós. Temor do Senhor. Né? Se você é sábio, você teme a Deus. Amados irmãos, eu só vou ler aqui a verdade prática, que ela está poderosa aqui. Escute. Deus confere, preste bem atenção, equilíbrio à nossa vida, dando-nos bênçãos suficientes para nos manter felizes e fardos suficientes para nos manter humildes. Isso ajuda a nos mantermos firmes e confiarmos no Senhor. Ele pode transformar fardos em bênçãos, tá? Então, quando a gente está pensando que assim, estamos bem, é isso aí, Jesus manda mais, manda bênção. Jesus fala, epa, lá vai uma prova aí, ó. Que é para a gente voltar para a humildade. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe grande, rica e poderosamente a sua vida, que a tua aula neste domingo seja uma bênção. Se você quiser aplicar alguns desses conceitos que a gente trouxe aqui para você, fique à vontade. Que Deus abençoe. Siga em frente. Senhor é contigo. Vai em paz. Até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus.